Bom, meus amigos, começamos mais um encontro do curso, do breve curso, do mini curso Meu Nome é Machado de Assis. Hoje vamos falar um pouco do pessimismo, daquilo que se convencionou chamar e se tornou clichê entre certa crítica mais superficial sobre o pessimismo machadiano, e falaremos um pouco do seu humor, que é inegável e que permeia toda a sua obra. Então, este pessimismo, um outro conto aqui cuja leitura eu aconselho, que é o conto O Enfermeiro, em que o que acontece, este conto até há mais ação, mas o fato de haver mais ação não implica que Machado deixe de fazer as observações a respeito do que vai na alma do personagem principal e narrador, claro, que é um sujeito que um dia recebe um convite, morava aqui na corte, recebe um convite para cuidar de um velho que estava nas últimas e que precisava de cuidados especiais. Vai convite para ser enfermeiro. E o velho, ele ao chegar à cidade, tem logo notícia de que o velho era insuportável, né? Gastava mais remédios mais enfermeiros que remédios, diz Machado, né? E o velho começa a destratar o pobre do homem, que um dia toma a resolução de voltar. Ele diz: eu não vou ficar aqui para aturar um velho desses. E numa noite, o pobre do enfermeiro cochila na hora do remédio e a bengala do velho voa ali na cabeça, né? E num reflexo de raiva instintiva, ele simplesmente enforca o velho e o mata. E aí acoberta o seu crime, né? Um crime culposo, um homicídio culposo. Ele não queria matar o velho, quando viu já era tarde, foi um reflexo, uma ação reflexiva. Ele próprio amortalha o corpo, toma todos os cuidados para desfazer qualquer marca no pescoço do velho, claro. E vai embora depois de um tempo para não suscitar quaisquer suspeitas, e um dia recebe uma carta, já estando aqui no Rio de Janeiro, que dá conta de que ele tinha que voltar para lá. E aí mil coisas lhe passam na cabeça. Será que descobriram? Será que não descobriram? Né? Eu não vou, mas se eu não for, também vou levantar suspeitas. E ele acaba por ir, assume uma atitude bastante discreta e tem um certo prazer. O motivo pelo qual ele fora chamado não era outro senão o seguinte: o velho tinha deixado uma fortuna para ele, 200 contos de réis. Ou mais. Herdeiro universal. Ele era o herdeiro universal de uma fortuna. E ele se sente mal com aquilo e toma a resolução de doar tudo para a caridade. E ainda na cidade, vai tendo um certo prazer íntimo ao ouvir das pessoas locais: o velho era um demônio, né? Não é porque morreu que vai virar santo. Né? E este homem já milionário volta a seu tempo, faz uma ou outra obra pia, entra para uma irmandade, evidentemente não devolve nada, nem se desfaz do dinheiro, ou seja, a ironia da situação de ser o herdeiro daquele a quem matara, né? E os estados da alma. Olha, este conto ele tem de tudo o que há abundantemente em Machado. O pessimismo com relação às boas intenções humanas, né? Nós homens, com exceção dos santos, como católicos podemos dizer isto, inclusive, né? Quantas vezes tomamos boas deliberações e não conseguimos levá-las a cabo? É verdade. O mais das vezes nós somos um fracasso. Quem não teve a sensação deste fracasso, na verdade, tem uma vida superficial. Porque o fracasso não é um fracasso exterior, né, de um projeto, é o fracasso com relação à própria excelência que somos chamados a realizar em nossa vida espiritual. Exatamente. Nós deambulamos moralmente em meio a pequenos fracassos. É verdade. E só realmente um olhar... Fracassos discretos, não são
notícias de falência que aparecem na primeira página do Jornal do Comércio. Não nos estamos a referir aqui a retumbâncias, não. A fracassos fragorosos. Retumbância é o oposto de tudo que Machado de Assis é. Não é verdade? Nós teremos certamente outros autores retumbantes, mas com toda certeza não é Machado. Não é Machado. E ele consegue ser eloquente sem ser retumbante. É verdade. A eloquência está nas entrelinhas. Foi o que o professor Sérgio disse na primeira aula. Machado é um mestre das entrelinhas. Mas neste ponto, o enfermeiro está ali o pessimismo com relação aos bons sentimentos, às boas deliberações. Está a ironia, né? Não está presente nesse especificamente a sensualidade, como em outros, né? Mas está o humor. Em várias passagens do conto, a primeira vez que li, eu parava para dar uma risada, porque a ironia era tão fina e a situação tão ridícula, num certo sentido. Eu não sei, Sidney, ainda a propósito disso que você falava, de ironia, de humor, eu não sei de onde saiu essa ideia, essa fantasia frequentemente repetida de que Machado era um homem cruel. Isso daí é um dos bordões daquela execrável crítica do Silvio Romero, né, um homem que, parafraseando, detestava o gênero humano ou algo assim, não é? Eu estou dizendo parafraseando porque eu não li diretamente a crítica do Silvio Romero, mas eu sei que a vertente era essa. Cruel era o Silvio Romero, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu diria até crudelíssimo. É verdade. Machado não há nenhuma crueldade, simplesmente ele não é um engajado. Ele não é como Lima Barreto, alguém que toma partido do personagem ali. Uma coisa curiosa isso, Sidney. Olha, uma contingência metafísica interrompeu a nossa aula no exato ponto em que o professor Sérgio fazia uma comparação entre a alma de Machado de Assis e a de Lima Barreto, no sentido de que é verdade. Tinha origem semelhante? Eram homens daqui do Rio, ambos de origem humilde, mulatos, ambos donos de imenso talento, seguiram trajetórias distintas, trajetórias diferentes. Lima Barreto era de uma geração, da geração que veio depois da geração de Machado. De Machado. Teve uma vida muito infeliz, não soube, arrisco-me a dizê-lo, não soube domar seus demônios interiores para conviver com eles de uma maneira passável, aceitável, com menos sofrimento do que na verdade ele teve. Tinha uma outra conformação de alma, o que se torna evidente quando lemos os escritos de um e de outro, né? Que eram realmente homens de temperamento e de caráter muito diferente. Muito diferente. E talvez por causa disso também, primeiro pela juventude, pelos sofrimentos dele próprio, Lima Barreto, por sua experiência de vida. Ele aparentemente nunca tentou cultivar nenhuma amizade com Machado de Assis. E, não obstante, como você mesmo disse, ele leu-lhe os livros todos. Todos. Quer dizer, ele teve inteligência para reconhecer que Machado de Assis, gostando ou não dele como homem, era um mestre. Não, e isso foi dito num outro curso, que era a propósito da biografia de Lima Barreto, escrita pelo Francisco de Assis Barbosa, em que ele menciona, só um breve parêntese, ele menciona o seguinte: Lima criticava em Machado um certo, o que ele julgava ser um certo indiferentismo com relação às mazelas sociais, etc., etc., e ao compará-lo com Aloysio Azevedo,
tomavam uma posição favorável a este último, pois muito bem, depois da morte de Lima Barreto, alguém foi fazer o inventário de sua biblioteca e encontrou lá todos os livros de Machado e nenhum de Aloysio Azevedo. Isso, como se diz em inglês, it speaks volumes. Quer dizer, isto vale por volumes e volumes de texto a respeito da matéria de que tratamos. Né? E aqui fica, este encontro foi, sobretudo, para ressaltar que, sim, Machado é um pessimista, mas não um pessimista superficial, não um pessimista no sentido do pessimismo negativista. Não. É um pessimista filosófico, um pessimista eivado de uma base espiritual. Machado foi um grande leitor da Sagrada Escritura. Certamente. O seu ceticismo com relação às coisas humanas, a moda do Eclesiastes, como lemos aqui no mini ensaio do grande Gladstone de Mello, que foi professor do meu amigo Pachá, ele não deixa de ser salutar para a alma da pessoa, na medida em que ela consegue não olhar as derrotas como coisas deprimentes em absoluta, elas são elas são relativizadas, e também não, ela está, vamos dizer assim, protegida contra aquele otimismo que faz de pequenas vitórias glórias desproporcionais e acaba isso é o oposto de Machado, resultando em decepções. Então, a própria vida do Machado, ou seja, a maneira como ele superou as adversidades pessoais, tem muito desse ceticismo que o deixou, vamos dizer assim, que foi uma capa que evitou que ele tivesse reações exacerbadas com relação às injustiças que ele próprio sofreu. Ao contrário de Lima Barreto. Ao contrário de Lima Barreto. A reação de Lima Barreto foi, de modo geral, o oposto, não é? Ele deixou extravasar suas frustrações, o que, aliás, é perfeitamente explicável, dadas as circunstâncias. E quem já leu parte da obra de Lima Barreto há de ter concluído, juntamente com vários críticos da literatura brasileira, que aquele romance em que ele mais doma os seus instintos é um romance que é a sua obra-prima, que é Triste Fim de Policarpo Quaresma, uma obra verdadeiramente genial, e ali o Lima, revoltado contra os preconceitos que sofreu, quase não aparece, como em outros escritos, como Clara dos Anjos, por exemplo, o Lima inconformado com as injustiças sociais, quase um panfletário, não aparece. Aparece o Lima irônico, o Major Quaresma é uma espécie de Don Quixote. Sim, um Don Quixote caboclo. Nacionalista, um Don Quixote caboclo. É verdade. E ali, a bile negra do Lima Barreto parece ter sido domada também, porque há um humor extraordinário em todo o livro. Por exemplo, na proposição que foi feita ao modo de uma moção, quase, do Major Quaresma, de que nós readotássemos o Tupi-Guarani como língua oficial. Não, mas é uma coisa curiosa. Eu preciso ler Lima Barreto com cuidado, é uma das minhas lacunas, mas o Policarpo Quaresma, que é muito, muito feliz a sua comparação, é um Don Quixote nosso, mas o homem era doido varrido. Doido varrido. Como Don Quixote também era. E, aliás, Camões é a força do hábito. Cervantes, logo no começo, no primeiro capítulo, quando descreve Don Quixote, em um lugar da Mancha, de cujo nome não quero lembrar-me, viveu não há muito um fidalgo assim, assado, que de tanto ler, eu estou parafraseando Cervantes, de tanto ler livros de cavalaria, nos quais dispendia todos os patacos que ele tinha sobrando, secou-se-lhe o cérebro. Isso daí, evidentemente, Cervantes deve ter ido buscar as concepções médicas de Galeno, provavelmente. Desses, porque isso daí é puramente medieval. Mas, segundo Cervantes, o cérebro de Don Quixote secou.
E Don Quixote só sobrou na loucura. Ou seja, eram dois doidos varridos. Don Quixote, né, sem demérito nenhum para o nosso Lima, um personagem muito mais universal, porque... Não, a loucura de Don Quixote tem rasgos quase sublimes, às vezes. Agora, o caráter quixotesco do Major Quaresma se revela numa espécie de nacionalismo fora do tom, que... Nacionalismo alucinado, Sidney. Imagina restaurar o tupi aqui, porque os primeiros habitantes do que veio a ser o Brasil, de Pindorama, falavam dialetos do grande tronco tupi, mas havia outros também. Então, fique assentado. Eu queria, meu amigo, que antes de nós encerrarmos este nosso encontro de hoje, eu queria pedir a você que lesse apenas o final deste ensaio, em que Gladstone Chaves de Mello faz um paralelo, a meu ver, admirável entre o Eclesiastes e o nosso Machado de Assis.